A trajetória de Mao Tse-tung, uma das figuras mais emblemáticas do século XX, começa em uma pequena aldeia rural da China, chamada Shaoshan, localizada na província de Yunnan. Nascido em 26 de dezembro de 1893, Mao cresceu em um ambiente profundamente marcado pelas tradições confucionistas, pela estrutura agrária milenar e por uma sociedade submetida ao poder imperial em franca decadência. Essa origem rural moldaria suas concepções políticas futuras, especialmente sua ênfase no papel do campesinato como força revolucionária. O pai de Mao, Mao Yishan, era um camponês que prosperou moderadamente através do trabalho duro e da administração rígida da pequena propriedade familiar. Já sua mãe, Wen Qimei, era profundamente religiosa e exerceu influência importante na formação moral e afetiva do jovem Mao. A relação com o pai era marcada por tensões, uma vez que Mao demonstrava desde cedo inquietação com a autoridade e um espírito questionador. Essa postura desafiadora contrastava com as normas confucionistas tradicionais que regiam as relações familiares na época. Durante a infância, Mao teve acesso limitado à educação formal, o que era comum nas zonas rurais chinesas no final do século XIX. Inicialmente, frequentou escolas tradicionais confucionistas, onde estudou os clássicos chineses, mas logo se mostrou pouco entusiasmado com os métodos de ensino mecânicos e disciplinares. Esse desinteresse, porém, não significava falta de curiosidade intelectual, ao contrário, Mao começou a demonstrar interesse por novas ideias e pela literatura histórica e militar. O contexto da China em sua juventude era de profunda instabilidade. O país sofria com a invasão estrangeira, como demonstrado na Guerra do Ópio e nas concessões impostas pelas potências ocidentais. O Império Qing dava sinais claros de colapso, e o sentimento nacionalista começava a tomar forma entre os jovens intelectuais chineses. Esses fatores externos despertaram em Mao uma percepção precoce da decadência do sistema imperial e da necessidade de renovação da China. Em 1911, Mao testemunhou a Revolução Xinhai, que levou à queda da dinastia Qing e ao fim do regime imperial milenar. Aos 18 anos, ele se alistou brevemente em um exército revolucionário local, experiência que, embora curta, reforçou seu entusiasmo pelo nacionalismo e pela transformação política. A revolução, no entanto, não trouxe estabilidade, e o vácuo de poder contribuiu para a proliferação de senhores da guerra e o aprofundamento da crise nacional. Mao seguiu sua formação em escolas normais, voltadas para a formação de professores, primeiro em Changsha, capital da província de Yunnan. Nesse período, aprofundou seu contato com os textos de filosofia ocidental e começou a ler autores como Adam Smith, Rousseau, Montesquieu e Darwin. O pensamento iluminista e o evolucionismo social alimentaram sua visão de que a sociedade era passível de transformação racional e progressiva. Simultaneamente, ele foi influenciado por figuras reformistas chinesas como Kang Youwei e Liang Qichao. O ambiente escolar em Changsha era marcado pela efervescência política. Mao passou a participar de debates e associações estudantis, desenvolvendo sua retórica e senso de liderança. A leitura de jornais e revistas progressistas expandiu sua consciência crítica, principalmente em relação ao imperialismo estrangeiro e à necessidade de modernização nacional. Nesse período, começou a consolidar a ideia de que a China precisava de uma reforma radical em suas estruturas políticas, sociais e econômicas. Outro elemento marcante da juventude de Mao foi sua autonomia intelectual. Ao contrário de muitos colegas que seguiam a tradição de estudar para prestar concursos públicos, Mao recusou-se a seguir essa trilha. Demonstrava uma clara rejeição ao conformismo e buscava trilhar um caminho próprio, algo incomum em uma cultura tão marcada pela obediência filial e pelo respeito à autoridade. Essa recusa em se submeter às expectativas tradicionais já prenunciava a postura revolucionária que adotaria futuramente. A leitura de autores anarquistas e marxistas também começou a ganhar espaço em sua formação intelectual no início da década de 1920.
Ainda que o marxismo ainda não ocupasse uma posição central em seu pensamento, os ideais de igualdade, justiça social e revolução já estavam presentes em seu horizonte. O contato com essas ideias, inicialmente teóricas, viria a encontrar solo fértil na realidade de pobreza e opressão vivida pelo campesinato chinês, algo que Mao conhecia de perto desde sua infância. O início da década de 1920 representou um ponto de inflexão decisivo na formação ideológica e política de Mao Tse-tung. Inserido em um ambiente de crise nacional, instabilidade social e fragmentação do poder, Mao passou a se engajar de forma mais direta na vida pública chinesa. Foi nesse contexto que o movimento de 4 de maio, ocorrido em 1919, se revelou um catalisador fundamental para sua politização definitiva, marcando sua transição de intelectual inquieto para militante revolucionário. O movimento de 4 de maio surgiu como uma reação popular à assinatura do Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. No tratado, o governo chinês aceitou a transferência de territórios chineses para o Japão, anteriormente controlados pela Alemanha. Estudantes e jovens intelectuais protestaram contra o que consideraram uma traição à soberania nacional. Esse evento desencadeou uma onda de mobilizações urbanas em várias cidades chinesas, com destaque para Pequim e Xangai, e inaugurou uma nova fase de politização da juventude chinesa. Mao, que na época se encontrava em Changsha, não participou diretamente das manifestações em Pequim, mas absorveu com intensidade as ideias que o movimento difundiu: anti-imperialismo, nacionalismo, reforma cultural e rejeição à submissão do Estado chinês às potências estrangeiras. Mais do que um evento isolado, o movimento de 4 de maio representou o nascimento de uma nova consciência coletiva, que colocava em questão a ordem estabelecida e buscava alternativas modernas para a salvação da China. Foi nesse ambiente efervescente que Mao começou a se envolver ativamente na produção e distribuição de jornais e panfletos políticos. Em 1919, ele fundou a Revista do Jovem de Yunnan, uma publicação local em que defendia reformas educacionais, o fim da opressão das mulheres e a necessidade de regeneração nacional. Seus textos se destacavam pelo tom incisivo e pela crítica feroz aos valores tradicionais, incluindo o confucionismo, o patriarcalismo e a submissão cultural da China ao Ocidente. Além da produção escrita, Mao passou a participar de círculos de estudos e grupos de leitura em Changsha, que promoviam o debate sobre as principais correntes ideológicas emergentes, como o socialismo, o anarquismo e o marxismo. Ainda em um estágio inicial de maturação ideológica, Mao não se filiou imediatamente a uma corrente específica, mas demonstrava crescente simpatia pelas ideias que propunham ruptura estrutural com o sistema vigente. Nesse período, consolidou-se seu repúdio ao liberalismo burguês, que ele via como insuficiente para enfrentar os desafios da China. Entre 1920 e 1921, Mao foi nomeado diretor da Escola Normal de Professores de Changsha, cargo que lhe deu espaço para implementar práticas pedagógicas inovadoras e aproximar-se ainda mais do meio estudantil. Usou sua posição para fomentar o pensamento crítico entre os alunos e promover atividades políticas. Paralelamente, passou a organizar sindicatos e associações de trabalhadores, convencido de que a mobilização das massas seria essencial para qualquer projeto de transformação profunda. Sua atuação política chamou a atenção de lideranças socialistas que atuavam na fundação do Partido Comunista Chinês, PCC, inspirado na recente Revolução Russa de 1917. Embora a fundação oficial do partido só ocorresse em julho de 1921, Mao já participava de reuniões preparatórias e de articulações locais em Yunnan. Sua visão ainda não estava completamente alinhada ao marxismo-leninismo ortodoxo, mas ele reconhecia na organização partidária uma ferramenta eficaz de combate à opressão social e ao imperialismo estrangeiro. O movimento de 4 de maio também teve impacto direto sobre a concepção de cultura política que Mao viria a desenvolver. Ele passou a entender a cultura como um campo de batalha ideológico, onde os valores tradicionais precisavam ser combatidos para dar lugar a uma nova mentalidade revolucionária.
Essa percepção seria determinante anos mais tarde, durante a Revolução Cultural, quando Mao colocaria a luta cultural no centro de sua estratégia de poder. A radicalização de Mao nesse período não foi apenas intelectual, mas também prática. Ele passou a considerar que reformas graduais seriam ineficazes diante da profundidade da crise chinesa. Essa convicção o afastou de setores moderados do movimento reformista e o aproximou cada vez mais dos círculos que defendiam a ação direta e a luta revolucionária. Essa mudança de postura seria essencial para sua futura ascensão dentro do PCC. A fundação do Partido Comunista Chinês, PCC, em julho de 1921 representou um marco decisivo no processo de reestruturação ideológica e política da China do início do século XX. Inspirado diretamente pelo sucesso da Revolução Russa de 1917 e pelas diretrizes da recém-criada Internacional Comunista, Kuomintern, o partido nasceu como uma organização de vanguarda que visava liderar a classe trabalhadora rumo à construção de uma sociedade socialista. Embora ainda pequeno e fragmentado em suas origens, o PCC logo atrairia figuras-chave, entre elas, Mao Tse-tung, que desempenharia papel central na sua consolidação. A primeira Conferência Nacional do PCC foi realizada secretamente em Xangai, contando com a presença de 13 delegados representando pouco mais de 50 membros espalhados pelo país. Entre os presentes estavam intelectuais e ativistas que atuavam em centros urbanos e em províncias com forte atividade operária. Mao, então com 27 anos, participou como representante da província de Hunan. Ainda sem a liderança consolidada que mais tarde exerceria, ele observava com atenção os debates teóricos e estratégicos que marcavam os primeiros passos do partido. Desde sua criação, o PCC enfrentou desafios significativos. A repressão do governo central, ainda dominado por setores remanescentes do antigo império e por forças militarizadas regionais, dificultava a expansão do partido. Além disso, a fragmentação territorial e a precariedade das comunicações exigiam um esforço de organização e disciplina que apenas lentamente seria conquistado. Mao compreendeu que a sobrevivência do partido dependia não apenas da adoção da teoria marxista-leninista, mas também de sua adaptação às condições específicas da China. Enquanto muitos membros iniciais do PCC estavam concentrados em áreas urbanas e voltados para a organização da classe operária industrial, Mao começou a desenvolver uma percepção distinta sobre o potencial revolucionário da população rural. Com base em sua vivência no interior da China, ele passou a defender a ideia de que os camponeses, e não apenas os operários, poderiam constituir a base fundamental da Revolução Socialista Chinesa. Essa visão, inicialmente considerada heterodoxa dentro do partido, mais tarde se tornaria um dos pilares do maoísmo. Nos anos seguintes à fundação do PCC, a aliança com o Partido Nacionalista, Kuomintang, liderado por Sun Yat-sen, se tornaria um dos principais pontos de debate estratégico. A Internacional Comunista incentivava a cooperação entre comunistas e nacionalistas para enfrentar as forças reacionárias e imperialistas. Mao apoiou inicialmente essa frente unida, vendo nela uma oportunidade para o fortalecimento das bases revolucionárias, embora mais tarde reconhecesse suas limitações e riscos. Durante essa fase de aproximação com o Kuomintang, Mao passou a ocupar cargos importantes em organizações afiliadas, como sindicatos e ligas camponesas. Ele também foi encarregado de fundar escolas de formação política, onde desenvolvia métodos educativos voltados para a mobilização de trabalhadores e camponeses. Esses espaços permitiram que Mao experimentasse formas de liderança direta e pedagogia revolucionária, aproximando-se ainda mais das massas. A experiência acumulada por Mao nesse período o levou a questionar a dependência excessiva do PCC em relação às diretrizes soviéticas e ao modelo russo. Embora reconhecesse a importância da Revolução de 1917, Mao começou a formular a ideia de que a China exigia um caminho próprio para alcançar o socialismo. A realidade agrária, a fragilidade do proletariado urbano e a cultura local apontavam para a necessidade de uma estratégia adaptada às particularidades nacionais.
Ao longo da década de 1920, Mao participou de diversos congressos do PCC e se destacou por sua capacidade de análise concreta da realidade chinesa. Seus relatórios sobre a situação do campo, publicados em revistas e atas partidárias, revelavam não apenas sensibilidade social, mas também rigor investigativo. Ele propunha reformas agrárias profundas e a organização de milícias camponesas como instrumentos de luta revolucionária. Essas ideias, embora não dominantes naquele momento, começaram a ganhar força dentro do partido. A morte de Sun Yat-sen em 1925 e a ascensão de Chiang Kai-shek à liderança do Kuomintang marcaram uma virada drástica na política chinesa. O novo líder rompeu com os comunistas e passou a persegui-los sistematicamente. Essa ruptura expôs as fragilidades da aliança e obrigou o PCC a reavaliar sua estratégia. Foi nesse novo cenário que Mao começou a despontar como uma das vozes mais lúcidas a favor de uma atuação autônoma e descentralizada, baseada na resistência armada e na mobilização camponesa. A partir do final da década de 1920, a trajetória política de Mao Tse-tung tomou um novo rumo com a adoção definitiva da luta armada como estratégia de transformação social. O fracasso da aliança entre o Partido Comunista Chinês, PCC, e o Kuomintang, e a repressão violenta desencadeada por Chiang Kai-shek, evidenciaram que a sobrevivência do movimento comunista dependeria da criação de bases autônomas e da organização de uma resistência militar. Mao, convencido da impossibilidade de uma transição pacífica ao socialismo, passou a defender com veemência a guerra popular prolongada como instrumento de revolução. Nesse contexto, Mao voltou-se com determinação para o interior da China, especialmente para as regiões montanhosas e isoladas, onde o controle do governo central era frágil e a miséria do campesinato era extrema. Sua proposta era clara: transformar as zonas rurais em redutos revolucionários, onde o exército popular pudesse se organizar, proteger a população e promover reformas agrárias. A concepção de base revolucionária rural rompia com a ortodoxia marxista tradicional, que privilegiava os centros urbanos e o proletariado industrial. Um dos marcos dessa nova etapa foi a criação, em 1927, da República Soviética de Jiangxi, também conhecida como Soviete de Jiangxi-Fujian. Instalado em uma área remota do sudeste da China, esse território autônomo sob controle comunista serviu como laboratório para a aplicação prática das ideias de Mao. Ali, foram implementadas reformas agrárias que redistribuíam a terra dos grandes proprietários aos camponeses pobres, aboliam taxas abusivas e promoviam uma nova organização social baseada em comitês populares. A experiência de Jiangxi foi fundamental não apenas do ponto de vista político, mas também militar. Mao, ao lado de Jude, começou a estruturar o Exército Vermelho, uma força guerrilheira disciplinada, composta majoritariamente por camponeses, e com tática adaptada ao terreno e às condições locais. Ao contrário dos exércitos regulares, o Exército Vermelho não buscava confrontos frontais, mas sim ações móveis, emboscadas e o apoio permanente da população rural, que era tanto base logística quanto fonte de recrutamento. Essa concepção militar se apoiava em uma estratégia inovadora: vade ou cercar as cidades pelo campo. Mao sustentava que a revolução deveria se enraizar no campo e, com o tempo, avançar gradualmente para as zonas urbanas, enfraquecendo o inimigo por meio de uma guerra prolongada. Essa lógica contrariava os dogmas da Internacional Comunista, que favorecia insurreições urbanas rápidas, mas se mostraria eficaz diante das peculiaridades da realidade chinesa. A flexibilidade estratégica de Mao tornava sua liderança cada vez mais reconhecida no interior do partido. Apesar dos avanços nas zonas sob controle comunista, a pressão militar do Kuomintang intensificava-se. Chiang Kai-shek lançou diversas campanhas de cerco contra as bases comunistas, com o objetivo de aniquilar o movimento. Entre 1930 e 1934, o Exército Nacionalista realizou uma série de ofensivas violentas que colocaram à prova a capacidade de resistência dos comunistas. Mao,
Mesmo enfrentando divergências internas no PCC, insistia na mobilidade das tropas e na preservação das forças, evitando confrontos diretos em que seus soldados estariam em desvantagem. As divergências internas, aliás, constituíram um desafio à liderança de Mao durante esse período. Uma ala do partido, mais alinhada à estratégia soviética e aos enviados do Comintern, acusava Mao de desvio ideológico e propunha a centralização do comando militar. Essa disputa culminou no enfraquecimento temporário de sua influência, mas a derrota militar que se seguiu às campanhas de cerco mostrou a fragilidade das táticas ortodoxas em solo chinês. A capacidade de Mao em adaptar a teoria à prática começava a se impor como elemento distintivo de sua liderança. A repressão intensificada levou, em 1934, à decisão de abandonar o Soviete de Jiangxi e realizar uma retirada estratégica que ficaria conhecida como a Longa Marcha, um episódio emblemático que será detalhado no próximo capítulo. Essa decisão, embora forçada, também demonstrou a resiliência da estrutura guerrilheira e a convicção de Mao de que a luta revolucionária deveria ser pensada em termos de longo prazo, com foco na acumulação de forças e na manutenção do vínculo com as massas camponesas. Ao longo dessa fase, Mao consolidou uma visão revolucionária que combinava a luta armada, organização popular e reforma social. Ele compreendia que não bastava derrotar o inimigo militarmente, se era necessário conquistar corações e mentes, mobilizar os oprimidos e construir uma nova ordem a partir da base. Essa abordagem integrava o combate armado com a transformação das relações sociais e políticas nos territórios libertados, o que lhe conferia enorme legitimidade junto ao campesinato. A Longa Marcha, iniciada em outubro de 1934, foi um dos eventos mais marcantes da história do Partido Comunista Chinês e um divisor de águas na ascensão de Mao Tse-tung como líder incontestável da revolução. Mais do que uma retirada estratégica diante do cerco militar promovido pelo Kuomintang, a marcha se tornou símbolo de resistência, sacrifício e disciplina revolucionária. A travessia de mais de 9.000 quilômetros por regiões inóspitas da China representou um teste brutal para os comunistas, ao mesmo tempo em que consolidou um novo núcleo de poder dentro do partido. Com as forças comunistas encurraladas pelas campanhas militares de Chiang Kai-shek, a liderança do PCC decidiu evacuar a base soviética de Jiangxi e buscar uma nova zona segura no noroeste do país. A marcha envolveu cerca de 86.000 combatentes e civis em sua fase inicial, mas apenas uma fração sobreviveu à jornada. Enfrentando fome, doenças, emboscadas e terrenos inóspitos, os participantes atravessaram montanhas geladas, pântanos e desertos, numa marcha que duraria mais de um ano. Durante esse percurso extenuante, ocorreram importantes reconfigurações políticas dentro do PCC. A direção do partido, até então fortemente influenciada por assessores soviéticos e pela linha ortodoxa do Comintern, começou a perder credibilidade diante dos fracassos militares e da desorganização logística. Mao, que havia sido anteriormente marginalizado, começou a retomar espaço ao apresentar alternativas táticas e estratégicas que se mostraram mais eficazes frente às adversidades da marcha. Um dos momentos decisivos dessa virada ocorreu durante a Conferência de Zuni, realizada em janeiro de 1935, já durante a Longa Marcha. Nessa reunião, Mao criticou duramente os erros militares da liderança anterior e defendeu a necessidade de uma linha mais flexível, adaptada à realidade chinesa. Com apoio crescente entre os comandantes do Exército Vermelho, ele foi alçado à posição de liderança efetiva, assumindo a responsabilidade política e militar do movimento revolucionário. A partir daí, Mao deixou de ser uma figura de dissidência para tornar-se o centro estratégico do partido. A nova liderança estabeleceu diretrizes fundamentais para a sobrevivência e reorganização das forças comunistas. Mao defendeu a dispersão das tropas em colunas móveis, evitando confrontos diretos com o inimigo, e reforçou a importância de manter o apoio das comunidades rurais por onde passavam.
A disciplina do Exército Vermelho e sua política de respeito aos camponeses, inclusive com pagamento por provisões e rejeição ao saque, contrastavam fortemente com a brutalidade das tropas nacionalistas, ganhando simpatia popular. Ao longo da marcha, a propaganda revolucionária também foi intensificada. Mao e seus aliados compreendiam a importância de forjar uma narrativa heroica em torno da resistência comunista. Discursos, canções, panfletos e reuniões públicas eram utilizados para construir uma identidade coletiva de luta e perseverança. A marcha deixava de ser apenas uma movimentação militar para tornar-se um evento de mobilização ideológica, que galvanizava tanto os combatentes quanto as comunidades por onde passavam. A chegada ao destino final, na província de Shanxi, em outubro de 1935, marcou o fim da marcha e o início de uma nova etapa da Revolução. Dos milhares que partiram, estima-se que menos de 10.000 completaram o percurso. Apesar das perdas humanas e materiais, a marcha foi uma vitória simbólica e estratégica. Ela permitiu a rearticulação das forças comunistas em uma nova base segura, além de consolidar o prestígio de Mao como o principal líder do movimento revolucionário. O impacto político da longa marcha foi profundo. A liderança de Mao, agora legitimada por sua capacidade de sobrevivência e direção em momentos de crise extrema, tornou-se incontestável dentro do partido. A experiência reforçou sua convicção de que a luta revolucionária exigia persistência prolongada, conexão orgânica com as massas e flexibilidade estratégica. A derrota momentânea se transformava, nas palavras de Mao, em uma vitória dentro da retirada, repleta de lições para as etapas futuras da revolução. Além do fortalecimento interno, a marcha teve efeitos externos importantes. Ela ampliou a visibilidade do PCC em escala nacional e internacional, demonstrando sua resiliência e sua capacidade de resistir à repressão sistemática do Kuomintang. A saga épica da marcha foi rapidamente transformada em símbolo de heroísmo revolucionário, sendo explorada posteriormente na construção da mitologia oficial do regime comunista após a tomada do poder. Com o término da longa marcha e o estabelecimento da nova base comunista em Yan, no noroeste da China, o Partido Comunista Chinês, PCC, passou a enfrentar um novo desafio de proporções nacionais, a invasão japonesa. A partir de 1937, o expansionismo militar do Japão transformou a China em palco de uma guerra brutal e prolongada, conhecida como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esse novo contexto obrigou os principais atores políticos chineses, os comunistas e o Kuomintang, a reconsiderarem suas posições, e mesmo com desconfianças mútuas, aceitarem uma aliança temporária. O ponto de inflexão para essa reconfiguração foi o chamado Incidente de Xi'an, ocorrido em dezembro de 1936. Chiang Kai-shek, líder do Kuomintang, havia sido capturado por 2 de seus próprios generais, insatisfeitos com sua relutância em combater os japoneses e sua insistência em priorizar o combate aos comunistas. A crise política que se seguiu levou a intensas negociações, nas quais Mao Tse-tung e o PCC desempenharam papel decisivo. Mao apoiou a libertação de Xi'an, desde que ele se comprometesse a formar uma frente unida contra o Japão. O acordo resultante selou a Segunda Frente Unida, um pacto frágil, mas necessário, que colocava os dois partidos em colaboração militar contra o invasor estrangeiro. Mao percebeu com clareza que esse era um momento estratégico, além de resistir à ocupação japonesa, o PCC teria a oportunidade de ampliar sua influência política, estender sua base de apoio popular e fortalecer o Exército Vermelho, agora rebatizado como 8º Exército de Rotas sob comando nominal do governo central. A atuação do PCC durante a Guerra Sino-Japonesa foi marcada por uma combinação de ação militar e intensa mobilização social. Enquanto o Kuomintang se concentrava nas grandes cidades e em batalhas convencionais, os comunistas focavam na guerra de guerrilha nas zonas ocupadas do interior. Mao promoveu a criação de zonas de resistência, onde se desenvolviam administrações populares, escolas, cooperativas e programas de saúde básica. Esse modelo reforçava os laços entre os comunistas e o campesinato, mesmo em meio ao conflito armado.
Yan, a sede do governo comunista durante esse período, transformou-se em um centro vibrante de produção intelectual e organização social. Mao aproveitou esse espaço para consolidar sua doutrina política, aprimorar a estrutura do partido e educar novos quadros revolucionários. O local tornou-se um símbolo da autodisciplina, da vida austera e do comprometimento com a causa revolucionária. Nesse ambiente, Mao escreveu alguns de seus textos mais influentes, nos quais sistematizava suas ideias sobre estratégia militar, reforma agrária e direção partidária. Durante o período de coexistência com o Kuomintang, Mao demonstrou habilidade tática ao adotar uma postura de cooperação relativa sem abrir mão da autonomia comunista. O PCC evitou confrontos diretos com o exército nacionalista, mas ampliou significativamente sua presença territorial e sua estrutura de comando. A guerra, longe de ser apenas uma batalha contra um inimigo estrangeiro, tornou-se para os comunistas uma oportunidade de expandir sua base política e ideológica. Mao também utilizou o discurso nacionalista como ferramenta de mobilização. Ao colocar o partido como defensor legítimo da pátria diante da agressão estrangeira, ele conquistou a simpatia de intelectuais, camponeses e até setores urbanos que antes eram indiferentes ou hostis ao comunismo. Essa reconfiguração da imagem do PCC de partido subversivo a defensor da nação foi um trunfo decisivo para o fortalecimento de sua legitimidade política. No entanto, a aliança entre comunistas e nacionalistas era, desde o início, marcada por tensão e desconfiança. Embora houvesse colaboração tática contra o Japão, persistiam rivalidades profundas em relação ao futuro político da China. O Kuomintang mantinha estruturas de repressão e vigilância sobre áreas comunistas, enquanto o PCC continuava a formar quadros ideológicos e a planejar a etapa seguinte da revolução. A convivência forçada era, para ambos os lados, uma trégua temporária, e não um verdadeiro projeto de unificação nacional. A retirada progressiva das tropas japonesas a partir de 1944 e a rendição formal do Japão em 1945, após os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, colocaram fim à Segunda Guerra Sino-Japonesa e desintegraram a Frente Unida. Com o inimigo externo eliminado, ressurgiram as hostilidades internas entre o Kuomintang e o PCC. Mao, agora com um exército mais forte, um território expandido e prestígio popular consolidado, preparava-se para o que considerava a etapa final do processo revolucionário, a tomada do poder central. Encerrada a guerra contra o Japão em 1945, a China mergulhou novamente em um violento conflito interno, a Guerra Civil entre o Partido Comunista Chinês, PCC, e o Kuomintang. A aliança temporária entre os dois grupos ruiu rapidamente, e a luta pelo controle político da China passou a ser travada de maneira direta, intensa e abrangente. Mao Tse-tung, então consolidado como a principal liderança comunista, viu na conjuntura pós-guerra a oportunidade decisiva para concluir o processo revolucionário iniciado décadas antes. Com o vácuo de poder deixado pela rendição japonesa, tanto o Kuomintang quanto o PCC apressaram-se em ocupar os territórios antes controlados pelos invasores. Enquanto os nacionalistas contavam com o apoio militar e logístico dos Estados Unidos, os comunistas beneficiavam-se da experiência adquirida em anos de guerra de guerrilha, da ampla rede de apoio camponês e do moral elevado de suas tropas. Além disso, o Exército de Libertação Popular, rebatizado após a guerra, havia crescido consideravelmente em disciplina, organização e capacidade ofensiva. A estratégia militar de Mao, baseada na mobilidade, na inteligência tática e no apoio popular, mostrou-se mais eficiente que as táticas convencionais do Kuomintang. As forças comunistas concentravam seus esforços em campanhas rápidas, focadas na conquista de cidades estratégicas e na desestabilização das linhas de suprimento inimigas. Mao evitava confrontos diretos quando não dispunha de superioridade numérica, preferindo cercar os centros urbanos a partir das zonas rurais, em uma reedição prática de sua teoria da guerra popular prolongada. Do ponto de vista político, Mao também se destacou ao promover reformas sociais nos territórios sob controle comunista.
A redistribuição de terras, a organização de conselhos populares e a aplicação de políticas de justiça social reforçaram o apoio dos camponeses, que viam no PCC uma alternativa concreta à corrupção e ineficiência do regime nacionalista. Enquanto o Kuomintang enfrentava crises econômicas, inflação e perda de apoio urbano, os comunistas ampliavam seu prestígio tanto nas zonas rurais quanto entre setores progressistas da sociedade. Outro fator determinante para o avanço comunista foi o desgaste do Kuomintang perante a população. A administração de Chiang Kai-shek, marcada por autoritarismo, nepotismo e fracassos militares, foi perdendo legitimidade ao longo do conflito. Mesmo nas áreas urbanas, antes bastiões do apoio nacionalista, cresciam as manifestações de descontentamento. Intelectuais, estudantes e operários passaram a enxergar no projeto comunista uma alternativa mais viável e moralmente aceitável ao regime vigente. Entre 1946 e 1949, a balança da guerra civil pendeu progressivamente a favor dos comunistas. As campanhas decisivas, como a Batalha de Huaihai, de 1948, evidenciaram a superioridade tática e estratégica das forças de Mao. Em poucos meses, grandes porções do território chinês foram sendo libertadas, e a infraestrutura administrativa comunista começou a se expandir rapidamente, oferecendo um governo alternativo em regiões cada vez maiores do país. O enfraquecimento do Kuomintang tornou-se inevitável. Em 1949, com as principais cidades sob domínio comunista, se incluindo Pequim, Nanjing e Xangai, o regime nacionalista entrou em colapso. Chiang Kai-shek, incapaz de reverter a maré revolucionária, retirou-se com o que restava de seu exército para a ilha de Taiwan, onde estabeleceu um governo exilado sob o nome de República da China. Na China continental, Mao Tse-tung proclamava, em 1º de outubro de 1949, a fundação da República Popular da China, em uma cerimônia simbólica realizada na Praça Tiananmen, em Pequim. A vitória comunista na Guerra Civil não foi apenas militar, foi também a afirmação de um novo projeto de país, ancorado na promessa de transformação social profunda. A tomada do poder representava o coroamento de décadas de luta revolucionária, conduzida por Mao com pragmatismo, flexibilidade e um olhar atento para a realidade chinesa. O novo regime surgia com a missão de reconstruir uma nação devastada por conflitos e de implementar uma nova ordem política, econômica e cultural baseada no socialismo. Para Mao, a conquista do poder não significava o fim da revolução, mas sim o início de uma nova fase. O desafio agora era institucionalizar o poder revolucionário, transformar a sociedade chinesa a partir dos princípios do marxismo adaptado à realidade local, e resistir às pressões externas em um mundo polarizado pela Guerra Fria. O ideal de uma China soberana, independente e socialista começava a tomar forma, e com ele surgia também a figura de Mao como líder supremo de um novo Estado. Com a fundação da República Popular da China em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung e o Partido Comunista Chinês, PCC, passaram da condição de movimento revolucionário à de governo nacional. Esse novo papel exigiu uma mudança substancial na forma de atuação. Agora, a prioridade não era mais derrubar o antigo regime, mas consolidar um novo modelo de Estado. A transformação da China, de um país marcado pela pobreza, fragmentação e dependência externa em uma nação socialista, tornou-se o objetivo central do novo governo. Uma das primeiras medidas adotadas pelo regime foi a reorganização do sistema administrativo e burocrático. O poder foi centralizado sob a liderança do PCC, com o estabelecimento de estruturas hierárquicas em todo o território nacional. O Estado foi reconfigurado em linhas semelhantes ao modelo soviético, com ministérios planejando a economia, um exército sob comando partidário, e a criação de comitês populares responsáveis por aplicar as diretrizes do governo nas localidades. A presença do partido se estendeu até os níveis mais básicos da sociedade. A reforma agrária foi uma das políticas centrais nos primeiros anos do novo governo.
Mao via a redistribuição da terra como etapa necessária para o fim do feudalismo e o início da transição socialista. Milhões de hectares foram expropriados de latifundiários e redistribuídos entre os camponeses. Ao mesmo tempo, campanhas de luta de classes foram promovidas para incentivar a denúncia e o julgamento público de antigos proprietários. Embora a política tenha gerado entusiasmo popular em muitos setores, ela também foi marcada por violência, repressão e dezenas de milhares de execuções. No campo urbano, o governo implementou uma reforma econômica baseada na nacionalização de indústrias, bancos e empresas estrangeiras. A economia de mercado foi gradualmente substituída por um modelo de planejamento centralizado. Mao e seus conselheiros estabeleceram metas quinquenais inspiradas no modelo soviético, buscando acelerar a industrialização e o desenvolvimento tecnológico. O primeiro plano quinquenal, de 1953 a 1957, priorizou a infraestrutura pesada, com foco em siderurgia, energia e transportes. Nesse período, Mao enfrentou o desafio de reconstruir um país devastado por décadas de guerra, onde a infraestrutura era precária e os níveis de alfabetização extremamente baixos. Investimentos em educação foram intensificados, com campanhas de alfabetização em massa e a criação de escolas técnicas. Hospitais e centros de saúde foram estabelecidos em áreas rurais, promovendo uma expansão inicial dos serviços básicos. Ainda assim, a escassez de profissionais qualificados e os recursos limitados impuseram obstáculos significativos à efetividade dessas políticas. A consolidação do poder também envolveu o controle sobre a oposição política. Embora, no início, Mao tenha permitido a participação limitada de outros partidos dentro da Frente Unida, esses grupos logo se tornaram simbólicos, sem poder real. Campanhas como a campanha de supressão de contra-revolucionários e os O3 e 5 anti-ISO visavam eliminar supostos elementos antissocialistas e consolidar a autoridade do partido. Milhares de pessoas foram perseguidas, denunciadas ou executadas sob acusações de sabotagem, corrupção e espionagem. Ao mesmo tempo, o governo procurou fortalecer o sentimento de identidade nacional, promovendo a ideia de uma China unificada, soberana e livre da influência imperialista. A diplomacia maoísta se alinhou inicialmente à União Soviética, firmando acordos econômicos e militares. A aliança sino-soviética permitiu a obtenção de recursos e assistência técnica, acelerando os primeiros passos da industrialização. Contudo, desde o início, Mao mantinha certa cautela quanto à dependência excessiva de Moscou, o que mais tarde influenciaria o rompimento entre os dois países. No plano social, Mao promoveu uma transformação radical da cultura e dos costumes tradicionais. Campanhas de reeducação procuraram eliminar práticas religiosas, crenças supersticiosas e tradições confucianas. As mulheres ganharam novos direitos legais, como o direito ao divórcio, à propriedade e ao trabalho fora de casa. Ainda que tais mudanças representassem avanços notáveis em termos de igualdade formal, sua implementação foi desigual e, em muitos casos, enfrentou resistência nas comunidades locais. Apesar das conquistas iniciais, os primeiros anos do regime revelaram tensões crescentes entre idealismo revolucionário e realidade prática. A centralização do poder, o autoritarismo crescente e os erros administrativos começaram a gerar críticas dentro do próprio partido. Mao, percebendo esses murmúrios, lançou em 1956 a campanha das 100 Flores, incentivando intelectuais e cidadãos a expressarem suas opiniões sobre o governo. O movimento, inicialmente visto como uma abertura democrática, acabou se transformando em nova repressão quando as críticas se mostraram mais profundas do que Mao previa. A partir de 1958, Mao Tse-tung lançou uma das mais ambiciosas e controversas políticas de sua liderança, o Grande Salto Adiante. Concebido como um esforço para acelerar a transição da China para o socialismo avançado e industrializado, o plano previa a superação dos países ocidentais em termos de produção agrícola e industrial em apenas alguns anos.
Mais do que um programa econômico, o grande salto adiante refletia a convicção ideológica de Mao de que a mobilização das massas populares, unida à vontade revolucionária, seria capaz de romper com as limitações do desenvolvimento tradicional. O plano previa a coletivização total da agricultura por meio da criação das comunas populares, unidades produtivas gigantescas que substituíram as cooperativas anteriores. Nessas comunas, a propriedade privada foi abolida, o trabalho tornou-se completamente organizado pelo Estado, e a vida cotidiana foi submetida a uma lógica comunal, com refeitórios públicos, creches coletivas e produção em larga escala. A ideia era libertar a força de trabalho para tarefas produtivas coletivas, permitindo o aumento da eficiência e da produtividade. Paralelamente, Mao insistiu na industrialização descentralizada, incentivando as comunas a produzirem aço e outros bens industriais localmente, por meio de fornos improvisados, chamados fornos de quintal. Essa medida simbolizava a confiança no poder das massas para romper com o modelo soviético de industrialização centralizada. O objetivo declarado era dobrar a produção de aço em curto prazo, e o entusiasmo político levou milhões de chineses a abandonar as atividades agrícolas para participar da produção metalúrgica. Entretanto, os efeitos do grande salto adiante revelaram-se rapidamente catastróficos. A combinação de dados falsificados, decisões ideológicas e ausência de planejamento técnico adequado levou ao colapso da produção agrícola. Funcionários locais, temendo punições, inflavam os números da colheita, e o governo central, acreditando na abundância ilusória, requisitava grandes quantidades de grãos para abastecer as cidades ou exportar. Como resultado, as áreas rurais ficaram desabastecidas, e a fome se espalhou com rapidez. Entre 1959 e 1962, a China enfrentou uma das maiores catástrofes humanitárias do século XX. Estima-se que entre 15 e 45 milhões de pessoas tenham morrido de fome como consequência direta das políticas do grande salto adiante. A tragédia foi agravada por desastres naturais e pela relutância do governo em reconhecer os erros e ajustar as políticas. Mao, embora informado das dificuldades, hesitava em abandonar a linha geral do plano, interpretando as críticas como ameaças ao projeto revolucionário. Internamente, as críticas começaram a surgir dentro do próprio Partido Comunista. Líderes como Liu Shaoqi e Deng Xiaoping passaram a defender uma correção de rota, sugerindo o retorno a formas mais pragmáticas de gestão econômica. Mao, embora resistisse, acabou sendo parcialmente afastado da liderança direta da política econômica a partir de 1962, mantendo-se como figura central do partido, mas com influência limitada sobre decisões cotidianas. Essa mudança marcou o início de uma divisão interna que teria desdobramentos importantes nos anos seguintes. O fracasso do grande salto adiante também teve repercussões internacionais. A relação com a União Soviética, já tensa por divergências ideológicas e estratégicas, deteriorou-se ainda mais. A liderança soviética criticava abertamente as políticas de Mao, considerando-as aventureiras e perigosas. O rompimento sino-soviético consolidou-se nesse contexto, isolando a China no cenário comunista global e forçando o regime a buscar alternativas internas para sustentar seu projeto revolucionário. Do ponto de vista social, o período foi marcado por um retrocesso na confiança entre governo e população. As promessas de abundância e progresso contrastavam brutalmente com a realidade da fome, da desorganização econômica e da destruição de comunidades inteiras. As comunas populares, símbolo máximo da utopia maoísta, foram progressivamente esvaziadas ou reformadas nos anos seguintes, sendo mantidas mais como estruturas administrativas do que como coletivos produtivos genuínos. Ainda assim, Mao nunca reconheceu publicamente a extensão do fracasso do grande salto adiante. Em seu discurso oficial, os erros foram atribuídos a fatores naturais ou a sabotagens internas.
Essa postura reforçou a aura de infalibilidade construída em torno do líder, ao mesmo tempo em que aprofundou o autoritarismo e o controle sobre as esferas de informação e crítica dentro do regime. O sofrimento de milhões de chineses permaneceu por muito tempo fora dos registros oficiais e da memória estatal. Após o desastre do Grande Salto Adiante, Mao Tse-tung viu sua autoridade política parcialmente reduzida dentro do Partido Comunista Chinês, PCC. Líderes mais pragmáticos, como Liu Shaoqi e Deng Xiaoping, assumiram protagonismo nas decisões econômicas, promovendo uma série de ajustes que visavam estabilizar a economia chinesa. Essa relativa marginalização despertou em Mao a convicção de que a Revolução Socialista corria risco de degenerar em burocratismo e revisionismo. Foi nesse contexto que ele concebeu um novo e radical movimento, da Revolução Cultural. Lançada oficialmente em 1966, a Revolução Cultural Proletária foi apresentada como uma campanha para purificar a sociedade chinesa e combater elementos burgueses infiltrados no partido, no governo, no exército e na cultura. Mao acreditava que os ideais revolucionários estavam sendo traídos por uma nova elite tecnocrática, e que apenas uma mobilização massiva da juventude poderia restaurar o fervor original da revolução. Assim, o movimento foi ao mesmo tempo um ajuste ideológico e uma tentativa de Mao de reconquistar o controle absoluto sobre o país. O motor principal da campanha foi a juventude, especialmente os estudantes secundaristas e universitários, organizados nas chamadas Guardas Vermelhas. Incentivados por Mao e seus aliados mais radicais, esses jovens foram autorizados a desafiar professores, dirigentes locais, artistas, cientistas e até altos funcionários do partido. O culto à personalidade de Mao atingiu seu ápice nesse período, com slogans, músicas e rituais diários exaltando sua figura como guia infalível da Revolução Mundial. O impacto social da Revolução Cultural foi devastador. Instituições educacionais foram fechadas por anos, profissionais qualificados foram humilhados publicamente, espancados ou enviados para campos de reeducação ou no campo. O sistema judiciário foi paralisado e substituído por julgamentos políticos arbitrários. Obras literárias, religiosas e artísticas foram destruídas em nome da pureza ideológica, e os quatro velhos, velhos costumes, velhas ideias, velhas tradições e velha cultura foram sistematicamente atacados. A campanha, embora inicialmente espontânea, logo fugiu ao controle até mesmo do alto comando do PCC. Facções das Guardas Vermelhas passaram a se enfrentar nas ruas, e o país mergulhou em uma espécie de guerra civil fragmentada. A anarquia generalizada forçou Mao a recorrer ao Exército de Libertação Popular para restaurar a ordem, o que revelou uma contradição central de sua política, ao mesmo tempo que buscava mobilizar as massas contra as estruturas institucionais, dependia delas para manter o Estado funcionando. No plano político, a Revolução Cultural foi usada por Mao para eliminar opositores dentro do partido. Liu Shaoqi, então presidente da República Popular da China, foi expulso, preso e posteriormente morto em condições degradantes. Deng Xiaoping foi destituído de todos os cargos e enviado ao exílio interno. Em seu lugar, figuras leais a Mao, como Lin Biao e mais tarde a chamada o Gangue dos Quatro, ou liderada por Jiang Qin, esposa de Mao, se ascenderam a posições de destaque. O partido passou a ser dirigido por lealdade ideológica mais do que por competência administrativa. No entanto, a Revolução Cultural não se limitou à perseguição de indivíduos ou à destruição simbólica da cultura tradicional. Ela provocou um colapso na produção industrial, desorganizou o sistema educacional e causou um trauma coletivo profundo. Milhões de chineses foram vítimas de tortura, humilhação ou encarceramento. Famílias foram divididas, amizades desfeitas, e um clima de paranoia se instalou por uma década, afetando todas as esferas da vida social. No final dos anos 1960 e início dos 1970, Mao começou a moderar a Revolução Cultural, especialmente após a morte suspeita de Lin Biao em 1971, seu sucessor designado.
Percebendo os efeitos destrutivos do movimento, o governo chinês adotou uma postura mais pragmática nas relações internacionais, como demonstrado na histórica reaproximação com os Estados Unidos, simbolizada pela visita do presidente Richard Nixon à China em 1972. Essa mudança indicava uma tentativa de Mao de equilibrar a radicalização interna com a necessidade de reconhecimento externo. Na última fase de sua vida, Mao permaneceu como figura central da política chinesa, embora debilitado por problemas de saúde. A Revolução Cultural, mesmo enfraquecida, ainda dominava o discurso oficial, e seus efeitos continuavam a ser sentidos nas universidades, nos campos e nas fábricas. Com sua morte em 9 de setembro de 1976, aos 82 anos, encerrou-se uma era marcada por profundas contradições em construção e destruição, mobilização popular e repressão, utopia e sofrimento. O legado da Revolução Cultural e, por extensão, de Mao Tse-tung, continua sendo objeto de intensos debates. Para alguns, Mao foi um visionário que modernizou e unificou a China, para outros, foi um líder autoritário responsável por erros trágicos e milhões de mortes. O fim da Revolução Cultural abriu o caminho para reformas profundas sob a liderança de Deng Xiaoping, que reorientaria a China rumo à economia de mercado. No entanto, a marca deixada por Mao como símbolo de resistência, poder e ambição revolucionária permanece inscrita de forma indelével na história do século XX.